Dia 1º de abril, dia da mentira. Parece um bom dia para a gente falar sobre subversão cultural, guerra cultural, marxismo cultural. Mas por que o dia 1º de abril é o dia da mentira? Let's find out. Bom, pessoal, dia 1º de abril, né, para quem não sabe, e eu também não sabia, né, mas no final do ano, entre Natal e Ano Novo, o Varg Vikernes, filósofo norueguês, postou alguns vídeos falando sobre o Yule, né, que é o Natal do paganismo, né, o Natal ancestral. Né? E antes de ficar com preconceito sobre paganismo, é bom lembrar que todos os nossos ancestrais eram pagãos. Né? Há 2000 anos atrás, com exceção dos judeus, todos os povos da Terra, do planeta, eram pagãos. Né? E só os judeus eram monoteístas. E, pessoal, o dia 1º de abril era comemorado como o Ano Novo até menos de 500 anos atrás. Né? E vocês já pararam para pensar por que o dia 1º de janeiro é o primeiro dia do ano, né? Escolhido aleatoriamente, né? Por quê? Né? Por que o ano começa em 1º de janeiro, né? E aí eu vi uns vídeos do Varg Vikernes falando sobre o Yule e fiquei curioso e andei pesquisando sobre essas datas, né? Sobre calendário, entender o calendário no final do ano, né? Eu postei alguma coisa no Facebook e até queria gravar um vídeo, mas acabei não gravando, né? E acontece muito de eu querer gravar um vídeo e acabar não gravando. E, pessoal, é muito interessante para quem acha que essa história de marxismo cultural é recente, subversão cultural, guerra cultural. Essa história do calendário é muito interessante, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a história do marxismo cultural, né? O marxismo cultural que a gente vem conhecendo bastante, né, ultimamente, surgiu na Alemanha, na escola de Frankfurt, e os comunistas tentaram dar o golpe na Alemanha, um golpe comunista logo depois da Primeira Guerra Mundial. Eles tentaram dar um golpe comunista em vários países da Europa, né? Espanha, aí veio a Guerra Civil Espanhola. Tentaram dar o golpe na Rússia, foi o único lugar onde eles conseguiram dar o golpe, foi na Rússia, né? E veio a União Soviética. E uma história que, né, uma parte, um pequeno detalhe dessa história que hoje em dia muita gente ignora e não sabe, é que os líderes, né, não sei porquê, né, talvez, como todo mundo sabe, o próprio Karl Marx era judeu, né, ou falso judeu, né, do Apocalipse, esses falsos judeus do Apocalipse que a gente não sabe quem são, né, mas enfim, o Karl Marx era o que a gente chama hoje de judeu. E coincidentemente, por mera coincidência, entre os líderes desses grupos comunistas que tentaram dar o golpe na Europa, por uma mera coincidência, muitos dos líderes eram também judeus, né? Inclusive na Alemanha, e na Ucrânia, e na Rússia. E naquela época todo mundo sabia que esses golpes comunistas eram liderados por judeus, né? E por isso que é importante a gente estudar a história, e foi quando a gente tenta entender por que o nazismo chegou ao poder, e falando, sendo tão contra os judeus, sendo tão antissemita, né, com tanto ódio contra os judeus, por que o povo alemão abraçou o nazismo com tanto ódio contra os judeus? Um dos motivos era esse, que entre os líderes comunistas havia muitos judeus, e todo mundo sabia disso naquela época. E por isso o povo ficou com raiva dos judeus e começou a perseguir os judeus e apoiar os nazistas. E naquela época a Alemanha estava dividida, estava um comunismo, né, surgindo muito forte, tentando dar o golpe. E aí apareceram os nazistas contra o comunismo, e a Alemanha ficou dividida entre os nazistas e os comunistas, e o povo alemão preferiu o nazismo porque já tinha visto na Ucrânia, estava vendo na Ucrânia, estava vendo na Rússia o que era o comunismo, e aí o povo alemão abraçou o nazismo, né? Mas enfim,
voltando ao marxismo cultural. Enquanto os comunistas estavam tentando entender por que a tentativa de golpe comunista deu errado e por que o povo não apoiou o comunismo, foi criado a famosa escola de Frankfurt, na faculdade de Frankfurt, na Alemanha. Coincidentemente também, esses marxistas culturais, esses pensadores, filósofos marxistas que criaram o marxismo cultural eram também judeus, né? E aí quando o nazismo chegou ao poder e começou a perseguir, né, cruelmente os judeus, né, os nazistas no poder, né, deram muito mais liberdade, né, para o povo que odiava os judeus, né, e aí começou a perseguição aos judeus na Alemanha. Então esses judeus da escola de Frankfurt fugiram para os Estados Unidos e levaram o marxismo cultural para os Estados Unidos, né? E daí vem o que hoje a gente chama de marxismo cultural, subversão cultural, escola de Frankfurt, né, que depois foi melhor bolado estrategicamente pelo Antônio Gramsci na Itália, né, que foi preso e perseguido pelo Benito Mussolini, né, fascista. Enfim, aí a gente acha que isso é novidade, que essa história de marxismo cultural, de subversão cultural é novidade, coisa de menos de 100 anos, né, da Segunda Guerra Mundial, né, da primeira metade do século XX. Mas aí a gente, analisando, estudando a história do nosso calendário, pessoal, dessa medida de tempo que a gente usa todo dia, e fica evidente que até nisso aí a gente percebe que tem uma subversão muito forte, se a gente parar para pensar. Por quê? Até 500 anos atrás, o dia 1º de abril era o Ano Novo. O nosso calendário, né, chama calendário gregoriano, tem menos de 500 anos, né, tem pouco mais de 400 anos. E o Ano Novo só começou a ser comemorado no dia 31 de dezembro. O primeiro país a adotar esse calendário foi a França, né, em meados, aí no meio do século XVI. E no final do século XVI, o Papa Gregório implantou esse calendário em toda a Europa, né, e foi se alastrando pelo mundo, até que a China comunista foi um dos últimos países a adotar esse calendário. E a China só adotou esse calendário sob o regime comunista. E é interessante que o Ano Novo deixou de ser comemorado no dia 1º de abril e passou a ser comemorado no dia 31 no dia 1º de janeiro. E aí os católicos, né, defendem, né, já naquela época eles falavam que essa mudança era para deixar de comemorar o Ano Novo como uma festa pagã, né, como uma festa que era comemorada no dia 1º de abril para comemorar a chegada da primavera, né. E tinha o solstício de primavera, parece que era no dia 25 de março naquela época, e aí por conta daquelas pequenas diferenças, né, que o dia não tem exatamente 24 horas, né, e aí com aquelas pequenas diferenças que geraram mudanças de calendário, né, teve o calendário mais antigo egípcio, aí veio o calendário juliano, né, que foi implantado pelo imperador Júlio César em Roma, e de Roma do Império Romano foi implantado na Europa inteira. E aí no século XVI a Igreja Católica alterou novamente, né, e na verdade ainda era Roma, né, alterou novamente o calendário e o Ano Novo trocou o 1º de abril para o 1º de janeiro. Mas essa história de deixar de ser uma festa pagã não cola, porque, na verdade, o 25 de dezembro e o 31 de dezembro, o 1º de janeiro, também era uma festa pagã. Hoje a gente já sabe muito bem que 25 de março não foi o dia que Jesus nasceu. E ainda assim não tem uma justificativa para hoje a gente celebrar, comemorar o mundo inteiro o dia 1º de janeiro como dia do Ano Novo. O que tem de especial nesse dia? Uma data escolhida aleatoriamente, né? Talvez não. Enfim, a desculpa, o pretexto da Igreja Católica mudar a comemoração do Ano Novo do 1º de abril para o 1º de janeiro para deixar de comemorar uma data pagã não cola.
porque o 1º de janeiro também era uma comemoração pagã, era comemoração ainda do Iule. O Iule não era comemorado como a gente comemora o Natal, só em um dia, 25 de dezembro. O Iule era comemorado por uma semana, 10 dias, não sei. E começava a comemoração antes do nosso atual Natal, né, lá para o dia 21, 22 de dezembro, e era comemorado acho que até o dia 6 de janeiro, se não me engano. Então, o que hoje a gente comemora como Natal e Ano Novo era a festa pagã do Iule. E o dia 1º de abril, até menos de 500 anos atrás, era o Ano Novo. E se a gente parar para pensar nisso, 1500 e pouco, quer dizer que o dia 1º de abril foi comemorado como a data do Ano Novo por mais de 1500 anos no mínimo, né? Isso se antes, né, já no calendário egípcio, né, que fala, ou antes do calendário juliano mesmo, já não era 1º de abril como o dia do Ano Novo, porque o 1º de abril não era uma data aleatória, né, para ser o dia do Ano Novo, era o começo da primavera, e eles comemoravam o Ano Novo com a chegada da primavera. Começavam as festas no equinócio de primavera, né, a gente falando da Europa, hemisfério norte, o equinócio de primavera no dia 25 de março, a comemoração se estendia e encerrava no dia 1º de abril, que era considerado a data do Ano Novo, né? E aí o Papa mudou, né? A Igreja Católica mudou a comemoração para dezembro e não deixou de ser uma festa pagã, né? Agora, por que isso foi feito, né? E pensando bem, pessoal, a gente vê a subversão cultural aonde? O dia 1º de abril, que no mínimo, por mais de, sei lá, 2.000 anos, 3, 4, 5.000 anos, se a gente estiver falando do Egito, era o dia do Ano Novo, deixou de ser comemorado, e com isso as pessoas perderam o sentido da comemoração do Ano Novo, porque se o Ano Novo era a chegada da primavera, né, o dia 1º de janeiro era o começo do inverno, e eles comemoravam antes, né? Eu vi um vídeo muito interessante do Varg Vikernes, né, falando por que eles comemoravam, né, no início do inverno, porque eles faziam uma festa antes de entrar num período que era o período mais difícil do ano, né? Vocês imaginem, Idade Média, como era o mundo sem toda essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Eles dependiam muito da natureza, e isso ajuda muito a gente entender o paganismo, né? Porque sem tecnologia como a gente tem hoje, sem supermercado para a gente comprar comida, eles dependiam tudo dos ciclos da natureza, né? Das estações do ano, das fases da lua. Então, eles estudavam e viviam com base nesse calendário natural, né, dessas datas baseadas nos ciclos astrológicos, né, astronômicos, né, e viviam com base nisso. Isso era fundamental para a agricultura, para plantar, para colher, né, e não era aleatório o 1º de abril como a comemoração do Ano Novo. Era onde acabava o inverno e começava a primavera. E transferindo a data do Ano Novo para o que era antes o Iule, né? E agora eu já esqueci da explicação do Iule, mas eu vou deixar uns links aí, principalmente dos vídeos do Varg Vikernes, né, que estão em inglês, né? E vale muito a pena. E tem um vídeo também que a Marie Cash, francesa, esposa, né, escritora também, autora, esposa do Varg Vikernes, ela também tem um canal no YouTube, e ela postou um vídeo explicando sobre o 1º de abril com uma outra versão também muito interessante, falando que tem a ver com o ciclo da gravidez da mulher, né, que acontece a fecundação, e eles comemoravam no equinócio de primavera o dia da fecundação, e aí o dia 1º de abril era comemorado o Ano Novo, porque ela dá os números, as referências lá, de 21 de março ela fala, de que era quando é o tempo que leva da fecundação até o óvulo, né, se instalar no útero da mulher. E a Marie Cash também é uma mulher brilhante, né? Não é à toa que o Varg Vikernes se casou com ela.
E ela fez uns vídeos também muito interessantes no carnaval, com explicações sobre o carnaval, explicações sobre Natal, Yule, Ano Novo, né? Enfim, já estiquei mais do que queria esse vídeo. E para encerrar sobre o Yule, né, faz a gente até pensar sobre como foi essa transição da Europa do paganismo para o cristianismo, né? Porque os pagãos europeus até, né, quanto tempo atrás? 1500 anos, né? Quanto tempo levou, quanto tempo durou essa transição do paganismo para o cristianismo na Europa e depois nas Américas? Nas Américas a gente sabe como é que os índios foram convertidos ao cristianismo, não foi de uma maneira, né, muito feliz, né, para os índios. E aí a gente pensa também, né, sobre aquela história das fogueiras, né, de mulheres que eram queimadas vivas nas fogueiras, acusadas de bruxaria, né? O que era bruxaria? Era o paganismo, né? E isso faz a gente pensar sobre como foi que o cristianismo conquistou a Europa, né? Como uma estratégia de dominação de Roma, que perdeu o poder militar e substituiu a força militar pela força da religião, criando uma religião católica, uma igreja católica, que significa igreja universal, da junção do cristianismo primitivo com o zoroastrismo e o zoroastrismo e mitraísmo, que eram religiões pagãs de Roma. E aí da junção, da mistura do sincretismo religioso, nasceu a Igreja Católica, e Roma passou a controlar a Europa através da religião da Igreja Católica, né? E não foi muito feliz para os europeus essa transição do paganismo para o cristianismo, né? Os mais teimosos acabaram queimados na fogueira, será? Né? Vamos pensar sobre isso. Enfim, pessoal. Os pagãos comemoravam o Yule, era talvez a festa mais importante para os pagãos, né? Uma das mais importantes, o Yule, no final de dezembro. Mas aí a Igreja Católica transferiu a comemoração do Ano Novo para o dia 1º de janeiro, né, durante o Yule, e inventou que o dia 25 de dezembro, que era a data do Yule, era o tal do nascimento de Jesus Cristo, que hoje a gente sabe muito bem que Jesus, se é que Jesus realmente existiu, não sei, né? Parece que sim, né? A gente acredita que sim. E a Igreja Católica inventou que o 25 de dezembro era o nascimento de Cristo, e hoje a gente sabe que não é. Há quem diga que tenha sido o 11 de setembro, e por isso que os Illuminatis adoram fazer rituais satânicos no 11 de setembro, justamente para fazer o mundo lamentar desgraças no verdadeiro dia do nascimento de Jesus Cristo, né? Enfim. E o dia 25 de dezembro era uma comemoração do paganismo, e aos poucos a Igreja Católica foi substituindo essa tradição das comemorações pagãs, e a gente é uma história muito nebulosa, né, né, que a gente provavelmente nunca vai entender como foi essa época, né, como foi essa transição, mas o fato é que o 25 de dezembro e 1º de janeiro eram comemorações do Yule do paganismo, e passaram a ser, por força da Igreja Católica, o nascimento de Cristo e o Ano Novo arbitrário, né, sem explicação, sem base cultural. E aí a gente começa a entender que essa história de guerra cultural, de subversão cultural, de destruição das tradições, da cultura ancestral, é coisa que vem de muito longe, né? E pelo menos desde mais de 500 anos, desde a criação da Igreja Católica, que foi criada já com o propósito de destruição e dominação cultural pelo antigo Império Romano, né? Então, enfim, pessoal, estiquei demais esse vídeo, não era essa a intenção, era para ser curtinho, mas acho que vale a pena a reflexão para a gente entender melhor por que o dia 1º de abril é o dia da mentira, né? Sendo que, na verdade, 1º de abril, eu até vi um videozinho hoje falando que na Bíblia também tem referências, né, falando que era para ser comemorado o Ano Novo no início da primavera, que seria no 1º de abril, né, final de março, 1º de abril. Então,
Parece que até na Bíblia diz que o certo seria comemorar o Ano Novo no 1º de abril. Mas aí a Igreja Católica, para destruir essa cultura pagã, fez essa bagunça no calendário, né? Enfim, pessoal, já enrolei demais. E fica essa reflexão sobre guerra cultural e subversão cultural, enfim. Conhecereis a verdade nos libertará. Conhecimento é poder. Apenas o conhecimento liberta.